questões da UERJ, mas pegando 3 temáticas específicas, né. Boa noite aí mais uma vez, começando a aula do dia 11 de novembro, de Geografia Específica da UERJ, com um bloco aqui de 3 questões sobre população, né, demografia, tem urbanização e industrialização. São temas que são bem recorrentes na prova. Para quem está fazendo prova antiga, inclusive, deve lembrar dessa questão aqui, logo a primeira, né, que é só para esquentar, foi a questão do último vestibular, que falava sobre crescimento vegetativo. O gráfico aponta para a mudança de comportamento das taxas de natalidade e mortalidade no Brasil ao longo do tempo, fazendo uma projeção para 2045, que já é logo ali. E o que a gente percebe claramente é que essas duas taxas elas têm tendência ao declínio, só que em ritmos diferentes, né? A natalidade ela vem caindo, enquanto que a mortalidade ainda em queda, mas diminui, né, a velocidade dessa queda, criando uma aproximação em relação à taxa de natalidade. O que a gente está vendo aqui, né? Basicamente, essa questão fala sobre crescimento vegetativo. Opa, a questão não está aparecendo para vocês, né? Acabei de reparar. Não tem problema, já vou colocar aqui para vocês. Se agora foi. Foi. Foi? Foi. A UERJ ela pode cobrar uma questão, assim, botar alguns gráficos, um gráfico da Europa, depois da América Latina, depois da África, e explicar por que a África ainda há um processo de declínio ainda, enquanto na Europa ainda já chegou ao estágio, né, de estabilização. Ela pode ter pedido isso. Pode sim. Essa informação que eu vou colocar aqui agora para vocês ajuda a entender tudo a respeito disso, tá? Esse é o gráfico de transição demográfica. É a mudança de comportamento da natalidade e da mortalidade ao longo do tempo. E a diferença entre natalidade e mortalidade é o crescimento vegetativo. O gráfico da questão mostra como se a gente tivesse daqui, ó, dessa fase 3, indo em direção a 4. Aqui, ó. Como se eu tivesse da fase 3 indo em direção a 4. Tá na transição aqui, na verdade, da 2 para 3, né? Ele bota ali o ano de 45. Não importa em que lugar do planeta você esteja, só existem essas 4 fases da transição. E quanto mais avançado o país está no seu processo de industrialização e de urbanização, mais avançado ele também está na transição. Estar avançado não significa necessariamente ser bom, tá? A 4ª fase, por exemplo, também é um problema, mas não há dúvida que as condições de vida da população na fase 3 e na fase 4 aqui, em condições espontâneas naturais, tendem a ser melhores, com taxas de natalidade e de mortalidade mais baixas e com tendência à manutenção desse declínio entre elas. Por sua vez, regiões mais atrasadas, como é o continente africano, por exemplo, em sua maioria a população vai estar aqui, ó, no início da 2ª fase, que é a fase da explosão demográfica. E aqui que a gente começa a ter um problema. Mas a questão, em particular, como fala de Brasil, que está aqui concluindo a sua 3ª fase, né, atualmente, aqui pegando, né, o período entre 15 e 25, concluindo a sua 3ª fase, a pergunta é a seguinte: identifique uma alteração na estrutura etária brasileira entre 45 e 2005, ou seja, até aqui apenas, associada às taxas de natalidade e de mortalidade no gráfico. Ora, o que eu estou vendo aqui na mudança de comportamento? A tendência
da redução das taxas de natalidade, a redução das taxas de mortalidade e um aumento da expectativa de vida. Isso em razão da redução das taxas de mortalidade, principalmente, né? Então, o que eu estou vendo aqui? Uma tendência de redução do número de crianças e jovens na sociedade e um aumento do grupo de adultos e idosos. Essa tendência natural em razão da queda da mortalidade e do aumento da expectativa de vida, associado também às quedas da taxa de natalidade. Tá? Então, essa era uma primeira parte que você poderia destacar na tua questão. Só que aí ele pede para você citar duas políticas públicas que são necessárias para fazer frente a essas mudanças demográficas que a gente apontou. Então, se eu falo, por exemplo, de aumento da expectativa de vida, eu estou tendo um aumento do número de adultos e idosos na sociedade. Para os adultos, eu tenho que estimular a geração de emprego, de renda, eu tenho que estimular o empreendedorismo, estimular a qualificação da mão de obra, abrindo mais vagas em cursos técnicos profissionalizantes e superiores, o financiamento estudantil. Se eu for para o grupo de idosos, eu tenho que investir em mudanças do sistema previdenciário, do sistema de saúde para a população mais idosa, né, para melhorar a qualidade de vida. Cuidado, hein, que você poderia falar da natalidade nessa questão. Eu não botaria nada disso. Eu botaria a questão do avanço médico-sanitário, né, uma vacinação, né, que reduziu a taxa de mortalidade, possibilitando a maior qualidade de vida. Eu ia colocar isso. Não ia colocar nada disso. Então, mas... A resposta até me surpreendeu, né? Mas tudo bem, eu ia botar isso. É porque, na verdade, existem muitas possibilidades. Assim, ó. Cite duas mudanças frente às mudanças demográficas acentuadas a partir de 2005. Ou seja, quais são as mudanças que vão acontecer aqui? Se a queda da mortalidade ela já está estabelecida, é porque já houve esse avanço médico-sanitário em sistemas... Tá, entendi. É uma coisa meio sutil, sabia? É quase uma pegadinha. Muito sutil. Isso. Só que aí você tem que pegar você o que tem que você teve de mudança até 2005, e aí, a partir de 2005, quais são as mudanças significativas? Por isso que ele perguntou a partir de 2005. Ele foi bem sutil na pergunta, né? Tu ignora tudo que está do gráfico. Perfeito. Foi uma pegadinha. A prova é maliciosa, né? E muita gente vai botar isso. Porque todo mundo dá na cabeça. Avanço médico sanitário. Esquece que isso aconteceu, né? Agora não observei isso. Isso vai contribuir para a queda da mortalidade e para o aumento da expectativa de vida. E agora ele quer saber, com o aumento da expectativa de vida, o que eu tenho que fazer de política pública para atender essa população mais idosa, por exemplo. Aí aposentadoria, sistema de saúde para longevidade. Se for o grupo adulto que você tenha destacado, e é o principal grupo que cresce nessa fase inicial do Brasil, né? A gente vai fazer uma questão mais à frente que vai ajudar. Foi bem claro, para fazer frente às mudanças demográficas, né, acentuadas a partir de 2005. Foi bem claro a questão. Eu não vi isso. Eu não percebi isso. Não, perfeito. Mas essa é a grande intenção da questão. E sempre que tiver gráfico, ainda mais assim, com recorte temporal, a UERJ gosta muito disso, de estabelecer recortes do gráfico. Você não interpreta o gráfico como um todo. Você interpreta partes dele. Já caíram várias questões assim, então é bom a gente ficar atento, tá? Bom, para quem está aqui, eu terminando a aula, eu vou colocar aquele gabarito comentado que eu faço sempre. Tá? Esse material a gente não teve oportunidade de fazer, até por conta da prova do Enem, né? Não ia deixar o material para que vocês fizessem, mas já liberarei um extra para quem está fazendo aquelas questões para correção, para que dentro do prazo vocês possam me mandar, tá? Tá chegando na reta final, quanto mais a gente treinar, melhor. Dúvidas nessa? A Annelise botou aqui.
A mudança acentuada, Nerisa, que ele destaca, são exatamente essas mudanças em relação à natalidade, mortalidade e expectativa de vida. De 2005 para frente, o que aumenta significativamente na estrutura etária da população? Né? Um aumento do número de adultos e idosos, ou seja, é um aumento da expectativa de vida, com queda da natalidade. Então, as acentuadas são a queda radical da natalidade e o aumento significativo, né, acentuado, dos adultos e idosos na sociedade. Daria para explicar nessa questão a queda da natalidade também, tá? E aí as medidas públicas, um pouco mais difícil, né? Que não é uma realidade brasileira, mas já é de muitos lugares do planeta, que é o incentivo à natalidade, o estímulo para que as pessoas façam filhos. Né? Redução de impostos, né? A garantia de pagamento de indenização, períodos mais longos para a mãe, né, quando tem a licença maternidade, por exemplo, o pai a paternidade, períodos mais longos de licença maternidade e paternidade, embora essas medidas tenham sido pouco eficazes nos lugares onde elas foram aplicadas. No caso aqui, todas as mudanças que você sinalizar precisam ter solução, tá? Nesse caso, precisam. São duas medidas que podem ser para a mesma questão, tá? Você tem ali o destaque para a população mais idosa e você pensar em duas políticas públicas voltadas para esse atendimento. Previdência e sistema de saúde para a longevidade. Você citou dois. Beleza? Vamos lá, hein? Questão número 2. Questão também de estrutura etária, né? E a gente está vendo aqui, nesses dois gráficos, de Burkina Faso e do Sri Lanka, é a distribuição dos grupos por idade, né? Jovens, adultos e idosos, distribuídos por homens e mulheres, né? Sexo masculino e sexo feminino, mas também pelo nível de formação educacional. Quem só tem o primário, né? Quem tem o secundário, que seria o ensino médio, sem escolaridade alguma. O que eu consigo interpretar, né, desses gráficos, né, com essas correlações feitas? Essa é a pergunta, quer ver? Ó? As pirâmides acima apresentam informações sobre os níveis educacionais de dois países, associando-as às estruturas etárias das suas populações. Estabeleça uma relação entre o nível educacional da população e o formato da pirâmide etária, utilizando um indicador demográfico distinto para a análise de cada país. Quais são os indicadores demográficos? Natalidade, mortalidade e expectativa de vida. Ok? O que eu vejo aqui, ó, no caso de Burkina Faso? Os grupos sem escolaridade, né, são maioria na população, o que denota, né, um caráter de subdesenvolvimento para este país, um dos mais atrasados na transição. E essa questão da escolaridade, né, mais baixa também envolve as faixas etárias mais baixas. Significa dizer que grupos sem escolaridade compõem mais a base da pirâmide devido a ter menor expectativa de vida. Enquanto que os grupos com melhor formação costumam ter uma expectativa de vida um pouco mais avançada. Né? O grupo populacional que compõe essas faixas de idade chegam às idades mais avançadas. Isso eu consigo comparar, inclusive, com o Sri Lanka. Ó. Tendo mais gente com o primário e o secundário, principalmente, eu acabo tendo um número menor de pessoas com baixa escolaridade, estão lá na base, essencialmente, né? É porque é o grupo que está em formação, não concluiu o primário ainda, né?
de 0 a 4 anos aqui, por exemplo, mas no momento em que eles chegam à idade mais avançada, a expectativa de vida deles tende a ser maior, e isso está diretamente relacionado ao melhor nível de escolarização. Era isso que você precisaria escrever na questão. E aí, como ele pede uma relação entre o nível educacional e o formato da pirâmide, utilizando um indicador demográfico distinto para cada país, você pode falar daqui da elevada taxa de mortalidade, e aqui da maior expectativa de vida. Ou aqui, ó, da elevada taxa de natalidade, e daqui da menor taxa de natalidade. Essas relações poderiam ser feitas da forma que vocês achassem mais conveniente, desde que ressaltassem as características de cada país. Podem falar, eu não vi quem levantou a mão primeiro. Professor, desculpa. Professor, pode repetir a Claro, explicação? claro que sim. Pode perguntar, Sebastião, que conforme for Eu podia falar também sobre IDH também na melhor de qualidade de vida desse país que tem o melhor desenvolvimento social? Você até poderia citar o IDH relacionando a esses indicadores de natalidade ou de expectativa de vida. Contudo, a escolaridade ele é dois indicadores dentro do IDH, né, que são 3: renda per capita, a escolarização e a longevidade. Ah, tá. Então podia falar do IDH, porque ele contempla esses três indicadores, não é isso? Exato. Então, Tá. a problemática em falar nele é exatamente não ter aqui como você sinalizar quais outros indicadores do IDH também, né, foram modificados. Aqui você Então só consegue ver é melhor da não falar. escolarização. Acho que é melhor nem falar nisso, né? Porque na hora, o corretor pode entender que você não entendeu a questão, né? Pode. E não há problema nenhum em simplificar, tá? A gente que é de humanas tem uma tendência a problematizar, porque na vida, né, de fato, as coisas não são tão cartesianas, né? É verdade, é verdade. Sempre tem ali, né, uma variável a se considerar. Contudo, no vestibular, você pode simplificar. Ele quer que você tenha um poder de síntese sobre um assunto específico. Não fica preocupado é uma resposta simples. Se ela é correta, não tem problema dela ser simples. Pelo contrário, vai ficar mais fácil para o corretor entender. Daiane, ele pede aqui, ó, estabeleça uma relação entre o nível educacional da população e o formato da sua pirâmide. Vamos pegar Burkina Faso. Burkina Faso tem uma pirâmide típica de país subdesenvolvido, em que as taxas de natalidade são bem altas, porque a base da pirâmide é mais larga. Em compensação, uma mortalidade também muito alta, porque o corpo e o topo são estreitos, tanto para homens quanto para mulheres. Quanto menor o nível, né, de escolaridade, o nível educacional, como aparece na legenda, menor é a expectativa de vida, né, do país. No caso do Sri Lanka, como a população tem um nível educacional mais elevado, isso aqui, né, acaba interferindo numa condição de vida melhor para a população, que vai ter uma taxa de natalidade menor, mas uma expectativa de vida mais avançada, mais elevada. Que eu tenho mais pessoas chegando a idades mais avançadas nessa sociedade. Então, significa dizer que aqui eu tenho um aumento de expectativa de vida. É nesse sentido, muito simples, uma questão até mais objetiva, desde que você tenha fundamento para poder relacionar um tema com o outro, né? Que é o quanto que da estrutura etária, né, eu tenho de correlação com a condição de vida da população. Exatamente, Lázaro, bem direto. Sofia, boa pergunta, Sofia. No caso do Sri Lanka, como ele está tendo aqui, né, um aumento da população de adultos, e essa população é maior do que a de jovens, crianças, né, e de idosos,
ele está vivendo ali o bônus demográfico, né? Também chamado de janela demográfica. É o caso do Sri Lanka. É o caso do Brasil também. Essa estrutura é bem parecida com a nossa também. Beleza? Mais umazinha aqui, ó, de população, até a gente avançar. Essa foi uma questão bem complexa, interessante de avaliar. O texto é assim, ó. Faixas etárias da população em 4 bairros da cidade do Rio de Janeiro até 2065. Então, lá em Copacabana e na Lagoa, que nós temos populações com um padrão de renda mais elevado, consequentemente com acesso a níveis de escolaridade e de qualidade de vida mais elevados, o grupo de 15 a 59 anos está diminuindo sensivelmente, saindo de 61 para 31, 63 para 36. O de 0 a 4 anos continua diminuindo, enquanto que o grupo acima de 60 anos aumenta substancialmente. É a população deixando de ser adulta e se transformando em população idosa na estrutura etária, que calcula com 60 anos ou mais. Agora, reparem que na Rocinha, os indicadores eles têm uma tendência semelhante. Só que os valores permanecem ainda mais altos, quando eu pego de 15 a 59 anos, por exemplo. O grupo continua ainda sendo expressivo. O de 0 a 4 apresentam taxas elevadas, embora com tendência à queda. E acima de 60, com tendência à elevação. A grande questão é que com valores muito baixos. O que eu consigo entender aqui? Embora o comportamento seja semelhante das taxas de natalidade e de mortalidade em cada lugar, a distribuição por grupos de idade entre os bairros, né, digamos assim, mais ricos e os mais pobres está, sobretudo, na questão que envolve a menor expectativa de vida nesses grupos e, consequentemente, a maior expectativa de vida nesses grupos. As maiores taxas de natalidade nesse grupo e nessa a tendência das menores taxas de natalidade. Aí a pergunta é, comparando as projeções para Copacabana e Lagoa, com Rocinha e Maré, no ano de 2065, aponte 2 indicadores demográficos relevantes, olha o termo de novo, ó, relevantes, para explicar o contraste verificado, justifique a sua resposta. Então aqui, você vai ter que pegar 2 indicadores para poder representar a queda das taxas de natalidade impactando diretamente no grupo de 0 a 14 anos, que continuam em queda, e o aumento da expectativa de vida devido ao aumento do número de idosos na composição dessa população. Eu até separei aqui o gabarito comentado, que dessa questão é bem direta, né? Eu separei aqui um pedacinho, vou colocar aqui só para a gente interpretar. Vou botar aqui embaixo. Aqui, ó. Dos indicadores que a gente poderia destacar, né, são a expectativa de vida e a taxa de natalidade, ou fecundidade, tá? Como preferir. Melhores indicadores socioeconômicos, né, como renda, escolaridade, infraestrutura, ação do poder público, resultam em maior longevidade e menor fecundidade para Copacabana e Lagoa. No caso da Rocinha e Maré, é o oposto. Os menores indicadores socioeconômicos, infraestrutura, saneamento, escolarização, nível de renda, como tendem a ser mais baixos, vão apresentar tendência semelhante, mas com taxas de natalidade ainda mais altas e taxas de aumento de expectativa de vida, né, ainda menores se comparado aos bairros mais nobres. Professor, eu moro aqui próximo ao Complexo da Maré, moro aqui em Bom Sucesso, eu sei o que é isso. A maioria das famílias tem muitos filhos, 3, 4, parece que estão morando na roça ainda.
e ver os filhos como mão de obra para ajudar na casa. E quando os filhos não têm nenhuma expectativa de vida, vai para o tráfico. E acaba engrossando as fileiras do tráfico de drogas. Infelizmente. Já em Copacabana, que é um bairro muito velho, eu fui aguentar em Copacabana, é muito idoso, as famílias pensam assim, então, também na Lagoa, eu não posso ter o máximo filho, porque o filho é muito caro para poder criar, muito caro. Eu já ouvi pessoas falando isso, muitos, pessoas, casais que moram em Copacabana, não posso ter mais o máximo filho, né? Porque é muito caro e não tem condições. Aí vou perder a qualidade de vida. Eles pensam assim. Essa é a mentalidade deles. E isso é um padrão internacional, tá? Os países todos que passam por esse processo cíclico da transição passam por esse momento em que a renda média da população não é suficiente para acompanhar o padrão de vida necessário ou desejado, e aí a contrapartida é o planejamento familiar para a redução do número de filhos. É até uma contradição, né? Quem tem mais dinheiro tem menos filhos e quem tem menos dinheiro tem mais filhos. Mas isso gira em torno até do próprio padrão de custo de família. Essa família de Copacabana, ela almeja ter acesso a coisas que são muito caras, até para elas. E aí, eles optam por ter um número menor de filhos para poder atender essas expectativas. A escola particular, por exemplo, né, um cursinho de inglês. Para a família mais pobre, tendo um filho ou 10, com raríssimas exceções, ele vai para a escola pública. E lá ele tem acesso à subsistência que ele precisa. E se em casa o maiorzinho cuida dos filhos menores, a mãe não precisa se preocupar com babá ou creche. Ele ajuda, fazendo pequenos serviços. É um padrão mais arcaico de vida que ainda se manifesta nas áreas mais carentes. Muito embora o gráfico aqui mostra isso, tá? A tendência nos dois lugares é a mesma. O que muda é o momento em que eles estão na transição. As áreas mais pobres estão um pouquinho mais atrasadas na transição, enquanto as áreas mais ricas estão bem mais avançadas. Posso garantir a vocês que as taxas de Copacabana, por exemplo, se assemelham à da Alemanha, a taxa de reposição de filhos. E enquanto que a da Rocinha, né, vai ficar ali, né, lamentavelmente parecida com países, né, mais atrasados, da Ásia ou da África, por exemplo. A média, no entanto, já tem uma tendência à redução. Né? Não são mais 9 filhos, são só 3, embora continuem sendo muitos. Em Copacabana, em compensação, que um dia, né, foram 6, hoje a gente está falando de meio filho por família. Então, as taxas, na média, acabam sendo puxadas para baixo. Pois é, Lázaro, o fator acesso a métodos contraceptivos, ela é até questionável, porque as políticas públicas elas foram direcionadas ao fornecimento desses recursos para a população. Esses recursos são acessíveis. O fator, no entanto, que não conscientiza a família, ela realmente não sentiu o impacto do aumento do custo de vida pelo aumento do número de indivíduos na família. Por conta desses exemplos que eu dei, que o mais velho vai cuidar dos mais novos e vai ajudar ali para levar para a escola, né, vai vender alguma coisa na mercearia. Um padrão de vida que nós tivemos no passado. Que tivemos no passado lá em Copacabana, inclusive. O problema foi o período em que isso começou, que isso aconteceu. A questão também podia abordar, talvez a UERJ vai abordar isso, e pode ser a ponte dos problemas sociais nos bairros mais pobres, né? Podia gerar também a questão do envolvimento no tráfico de drogas, né? Que eu sempre vejo. Os pais trabalham, não tem como cuidar dos filhos também, como se falou. Tem vários problemas sociais, muitos. Na específica, acho que não, porque cria uma abrangência muito grande e há uma tendência natural a um certo generalismo para determinados fenômenos. A prova discursiva é difícil para quem faz também, porque ele tem que cercar muito para evitar que a interpretação abra muita margem. Por isso que ele pede
olhando para isso aqui, para esse gráfico, o que eu posso interpretar? Eu explico para você, Annelise. Todas as informações sobre população, todas, vão falar sobre características da transição demográfica. E aí você precisa lembrar disso aqui. Natalidade, mortalidade, expectativa de vida. Aqui, mesma coisa. Ó, natalidade, mortalidade, expectativa de vida. A mesma coisa aqui. Natalidade em queda vai impactar as faixas de idade que estão na base da estrutura etária. E o aumento da expectativa de vida vai impactar no topo, alargando o topo e, no caso da queda da natalidade, encurtando a base. Então, é isso que você tem que perceber. O impacto direto da queda da taxa de natalidade está acontecendo em todas elas. O que muda é o ritmo e a proporção dos grupos naquela faixa de idade. Por exemplo, de 15 a 59 anos. Está caindo de 61 para 31 lá em Copacabana. Percentual, né? Na Rocinha está caindo de 70 para 59. Os dois estão caindo. Mas o grupo que tem de 15 a 59 na Rocinha é absurdamente maior do que o grupo que tem de 15 a 59 em Copacabana. Por quê? O grupo de Copacabana já está com idade mais avançada, acima de 60 anos. Vai ser um grupo muito maior. Tem noção que 64% da população que vive em Copacabana vai ter mais do que 60 anos. E apenas 4% vai ter entre 0 e 14. Pensa em você, empreendedor. Tu vai abrir creche em Copacabana? Não vai, né? Tem que abrir ali, né, asilo, né, lugar para acolhimento de idoso. No caso da Rocinha e da Maré, por exemplo, você ainda tem atendimento para esse grupo, né, que ele ainda representa um percentual significativo. Lá em 2065, ó, na Rocinha, 60% vai ter de 15 a 59. O pessoal que está na idade para o trabalho, né, que está na faixa mais produtiva, né, digamos assim. Vai faltar gente desse perfil nos bairros mais ricos. Ok? E outra coisa, onde eu moro, na Praça das Nações, onde você tem uma classe média ali, um pouco mais alta, faz contraste com o Complexo da Maré. Se você conhece o Praça das Nações, né? Aquela rua Cardoso de Moraes. Conheço bem, conheço. Ali tem uma classe média ali, cresceu muito. Tem uma classe média alta ali, mora médico, engenheiro, advogado, entendeu? Tem um bom rendimento ali. E o Complexo Maior também tem um contraste muito forte. O Praça das Nações, ali na rua Cardoso de Moraes, você tem uma classe média quase que igual a Copacabana, e tem muitas pessoas idosas ali também. É porque ali é mais o centrão, né, da região ali de Bom Sucesso. Então você ainda conserva uma população que viveu uma fase áurea daquela região e se manteve no lugar. Tem um comércio importante de rua no subcentro. É sempre importante destacar que nos bairros mais pobres acaba se tendo uma ênfase maior nas comunidades, como na questão aqui, em razão do grande contraste que passa a existir com as áreas mais nobres, né? Então, eu não me preocupo muito com a questão sobre população, como vocês viram ali, basicamente as três questões seguem numa mesma linha de resposta, analisando os mesmos indicadores, mesmo sendo um gráfico de transição, um gráfico de bairro de transição e uma estrutura etária. Então, dá para fazer com tranquilidade ali e garantir o pontinho que a gente precisa para passar. Questão número 4, hein? Agora já é de urbana, e essa aqui já foi logo uma pedrada, hein? Questão bem difícil. Esse mapinha que você está vendo aí, ele pega ali um pedacinho destacando o mapa, né? Que está associado ao município de São Paulo. E na divisão por cores aqui, deixa eu aumentar um pouquinho a imagem. Tá?
Se você olhar o gráfico aqui, ele fala de população em apartamentos, nesse eixo aqui, e percentual da população negra nesse eixo aqui. O que a gente está vendo, né? Nessas áreas centrais aqui, onde eu tenho um grande percentual de apartamentos, a quantidade de população negra é bem pequena. Essa linha está aqui no início. À medida que eu vou aumentando a população negra, além dela estar vivendo mais nas partes periféricas da cidade, né, a tendência natural é que ela esteja mais fora dos apartamentos. Ou seja, o apartamento aqui, a verticalização da cidade, é um indicador de áreas valorizadas da cidade, que ficam na parte central, se comparado às regiões periféricas da cidade. Tá? No texto aqui, ele fala assim, ó, bem no finalzinho aqui, o início é só um contexto que não ajuda muita coisa. E aí ele fala aqui, ó, no mapa reproduzido a seguir, usa-se uma escala cromática. Quanto mais vermelho, mais vertical e menos população negra. Quanto mais amarelo, mais horizontal e menos população negra. Quanto mais verde, mais horizontal e mais população negra. Quanto mais roxo, mais vertical e mais população negra. Quase nenhum lugar, embora algumas manchas aqui em direção às periferias. Reparem que aqui, ó, ele não fala na questão, mas existem uns eixos. Isso aqui são vias de comunicação, tá? Ferrovias, rodovias, conectando as periferias às zonas centrais da cidade, tá? Aí ele vem aqui para mais 2 mapas. Domicílios com renda familiar de 20 ou mais salários mínimos, né? Uma renda elevada. Coincide com aquelas áreas onde eu tenho uma população com renda mais alta, menos negra e em regiões mais verticalizadas. Acesso da população ao transporte de massa. Percebam que os espaços centrais também são aqueles que estão mais intimamente conectados ao transporte de massa, até pela convergência desses grupos das periferias para a área central, sendo esse espaço o espaço de melhor infraestrutura. Aí a pergunta é a seguinte: com base nos 3 mapas apresentados, indique se a verticalização da cidade de São Paulo viabiliza o acesso do conjunto à população à área de maior qualidade urbanística, justificando a sua resposta. Já vou fazer a pergunta para vocês aqui. A pergunta é sim ou não. O que ele perguntou aqui, vale? Olha a pergunta, hein? A verticalização viabiliza o acesso do conjunto da população a áreas de maior qualidade urbanística, justificando a sua resposta? Sim ou não? Eita, eu fiz. Nada. E aí, gente? Lázaro, Annelise. Nesse caso, gente, a resposta é não, tá? Vou voltar com ela aqui. Só para entender a primeira parte, tá? A verticalização não viabiliza o acesso do conjunto da população a áreas de maior qualidade urbanística, né? Pelo contrário, né? Esse processo indica forte exclusão socioespacial, já que a região de maior verticalização corresponde à ocupação da população branca com maior renda e maior acesso ao transporte de massa. Ou seja, o primeiro gráfico é o que facilita o entendimento. Área central, com população não negra. Se pretos e pardos são os negros, então quem sobrou aqui são os brancos. Na área verticalizada, mais valorizada,
onde tem a população com a maior renda e a maior infraestrutura instalada. É o ponto de contradição, né? Geralmente a população com maior renda, que é a que menos depende desses transportes coletivos, é a que tem mais acesso a ele, pelas infraestruturas instaladas na região. Tá? Essa é a primeira parte. Pode falar, Sebastião. Boa noite. Olha só, eu posso também pensar nesses pontos azul como cidade dormitório, que serve a classe mais abastada no centro ali, onde as pessoas que têm mais dinheiro, né, que moram ali. Nesse caso não, porque ele está falando do próprio município, tá? Então é o município de São Paulo, ele não está considerando o estado. Essas divisões que o mapa mostra aqui são dos bairros, tá? Para considerar a cidade, teria que fazer uma relação com alguma outra cidade, né? Algum outro espaço urbano de algum outro município relacionado Tá. com o município de São Paulo. A cidade dormitório é um conceito, né? Mas, de qualquer forma, eles dependem do transporte de massa para trabalhar nessas áreas mais ricas, né? Sim, mas o ponto... A maior parte da população é pobre, que depende. Sim, mas a questão aqui, acesso do conjunto da população a áreas de maior qualidade urbanística, não é a questão dele ter acesso ao meio, à via que vai levá-lo para lá. É ele ter a possibilidade de viver lá, dele estabelecer a vida dele naquele espaço mais valorizado. É nesse sentido. Isso que eu tinha pensado. A questão envolve isso aí, então, né? Eu não tinha percebido. Ela não está só Pensei que fosse acessibilidade. Isso, não tem a ver com o deslocamento, Lázaro, tem a ver com o acesso a uma vida no ambiente, né, que permita que ele tenha acesso, né, e usufrua dessas infraestruturas instaladas. O Milton Santos, ele usa um jogo de palavras interessante para explicar isso, né, a segregação socioespacial. Ele fala de viver na cidade e o viver à cidade. Viver na cidade é ocupar um espaço físico dela e que não necessariamente te dá condições de fazer uso do que essa cidade tem para oferecer. E, na maioria das vezes, é pela dificuldade de acesso e, sobretudo, pela renda. Tá? Já o viver a cidade é usufruir do que ela tem para te oferecer em termos de qualidade de vida, podendo pagar por isso. Cinema, hospital, teatro, né, shopping. De algum modo, você tem um padrão de vida que seja de renda, melhor dizendo, compatível com o padrão de vida do local. E é o que, nesse caso, infelizmente, a população no gráfico, né? Mas acaba não tendo acesso. Por isso que eles estão mais na zona periférica. O acesso aí não é só a moradia também, não. O acesso ao rendimento, à qualidade de vida, né? A educação, as faculdades, né? Você vai ter, inevitavelmente, uma infraestrutura instalada aos serviços públicos de qualidade. O que não necessariamente vai fazer com que aquela população use, mas o serviço está lá. Vou dar um exemplo aqui. No Rio de Janeiro, né? Você vai à Barra da Tijuca, você tem lá o Hospital Lourenço Jorge. Algumas escolas públicas dentro de condomínios de alto padrão da Barra. E é óbvio que os usuários regulares do Hospital Lourenço Jorge, das escolas públicas, não são os moradores daquele lugar. A maioria deles vai frequentar outros hospitais, como o Barradó, Samaritano, Vitória, né, porque eles podem pagar por isso, aqueles que têm renda suficiente. E quem vai ocupar esse lugar? São aqueles que não podem pagar, que precisariam muito mais desse hospital em um outro lugar, por exemplo. Não precisa ir muito longe, não. Você vai para a Cidade de Deus, que é relativamente próxima, o hospital não está lá dentro. Essa é a lógica, né, do entendimento. As infraestruturas do Estado, a presença do Estado e os equipamentos públicos e privados, eles estão fortemente concentrados onde tem população que possa pagar. E não necessariamente vai usar, mas que possa pagar. Veja o número de praças, né, de
espaços públicos que você vai encontrar numa zona sul, por exemplo, se comparado ao que a gente vai encontrar numa zona norte, né, na periferia. Tecnicamente, quem mais precisaria desses espaços é quem tem menos. Essa é a lógica que vem sendo destacada na questão. Tem uma segunda parte da pergunta, hein? Rapidinho. Aqui no Rio, por exemplo, eu levo meus filhos para o teatro, os melhores teatros ficam na Zona Sul. O Tablado, não sei se você conhece o Tablado, né? Tem um ótimo teatro, fica lá perto da Lagoa. Eu sempre levo meus filhos. Por quê? Porque ele é de qualidade, é um teatro de qualidade. Eu tenho que me pagar. Que é um shopping pequenininho. É uma forma de investir na E não é só ter o teatro, não, tá? Claro que está mais concentrado nessas regiões. O Shopping da Gávea é um shopping pequenininho, tem 3 teatros lá dentro. É o tipo de peça que também é oferecida nesses lugares, né? Peças mais caras, mais sofisticadas. Isso aí, sim, exatamente. É isso que a gente procura. E você acaba tirando, né, da população mais carente até a possibilidade de ter acesso a esse tipo de conteúdo. Não tem, né? Você vai ter teatro no Miguel Falabella, do Norte Shopping, e aí você vai ver lá, as produções são ou stand-up ou peça infantil. Stand-up, peça infantil. É isso aí, exatamente. Né? As melhores peças mesmo, ficam na Zona Sul. E essas, inclusive, você vai praticamente não vai ver lá. Né? Essas mais populares, assim. Né? Uma pena. Mas essa é a tendência natural. Infelizmente, a desigualdade cultural. A desigualdade cultural. Exatamente. Essa é mais dolorida, né? Porque a de renda, a gente até entende, né? Não vai poder colocar uma loja da Louis Vuitton como o teatro no West Shopping. Não vai dar para botar, porque não vai ter gente lá, né, para poder comprar. Beleza, a gente entende. Mas isso é supérfluo, né? É facilmente substituído. Cultura não dá. É uma pena, mas o acesso limitado é sempre um problema. Até hoje, meu filho acha que desculpa o palavrão, é uma merda a Zona Norte. Gosta de teatro lá da Zona Sul. Sempre vai para a Zona agora. Só fica em Zona Sul agora. Hoje é de maior, já 19 anos. Então, quer saber de lá. Bom, não posso condená-lo por isso, né? A gente tem menos acesso na Zona Norte do que vai ter na Zona Sul, certamente. Infelizmente é assim. Vamos à segunda parte da questão, hein? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Não. Em seguida, cite um impacto do processo de verticalização para o ambiente urbano. O impacto da verticalização, hein? Verticalização é um dos fatores que leva à formação da ilha de calor, que é o aumento da temperatura média dessas áreas centrais, em razão dessa forte urbanização, né? Os prédios dificultam a circulação dos ventos e, consequentemente, retém o ar poluído, que tende a reter mais calor. Tá? A redução de áreas verdes, né, o desmatamento, também está intimamente ligado a isso, e a concentração de poluição atmosférica. Verticalização também traz um problemaço relacionado ao impacto viário. No lugar que tinha uma casa, quando você coloca um prédio com 100 apartamentos, você tem a possibilidade de ter 100 pessoas, no mínimo, circulando por esse espaço. Né? Então, você tende a ter um aumento do número de veículos que circulam pela cidade, aumentando o nível de congestionamento. Você tem o aumento da demanda dos serviços públicos, como água, como luz. Toda vez que um prédio construído num lugar que era residencial, com casas, um espaço horizontal, esse impacto viário ele precisa ser muito considerado. O Engenhão, o estádio do Botafogo atualmente, né, ele acabou mobilizando um processo de verticalização muito intenso em volta. E o resultado é que hoje, muitas ruas você não consegue circular naqueles horários de maior pico, né, que é início da manhã, final da tarde, você não consegue circular, porque as pessoas não conseguem entrar e sair de casa com tranquilidade.
Você passou a ter 20 mil pessoas a mais circulando num espaço que não tem viabilidade para circulação. Ainda mais em cidades como o próprio Rio, São Paulo, né, que não tem planos de redução do número de veículos de maneira assim significativa, né? São Paulo até tem um transporte coletivo público melhor do que o nosso aqui do Rio, mas ele também não atende aquela população, né, que é gigantesca. Verticalização, Annelise, perdão, por definição, é o aumento do número de edificações, né, de prédios, em áreas mais valorizadas da cidade. A gente, quando compra um imóvel, a gente compra o espaço urbano onde o imóvel está, além da melhoria, né, da área construída. Quando eu boto um prédio, o terreno onde o prédio está, ele divide o custo daquele espaço com todos os moradores que vivem ali. Eu não sei se alguém aqui já teve oportunidade de ver uma escritura de imóvel, assim. Pensa num terreno de 100 metros quadrados, tá, com um prédio de 100 apartamentos. Você vai estar lá, né? Annelise, proprietária de 1/100 do terreno situado na rua atual, referente ao apartamento 601, por exemplo. Tá? Ou seja, você é dona de 1/100 de uma fração ali do terreno que corresponde ao teu apartamento. E por que a gente se submete a isso? Para poder viver na área valorizada, a gente se submete a viver um em cima do outro, já que não tem espaço suficiente para todo mundo. Essa é a lógica da verticalização. Tá? O aumento de prédios cada vez mais altos nos espaços mais valorizados da cidade. Viu prédio, tenha certeza que espaço é o espaço valorizado, tá? A gente fala isso de gabarito aqui no Rio de Janeiro, acho que é o gabarito, né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui de Bom Sucesso. Você tem um gabarito máximo aqui, 10, você não pode ter arranha-céu, porque a estrutura de esgoto e do veículo não vai suportar. Por isso, eles limitam o gabarito. Alguns lugares, o gabarito pode chegar até 20 andares, 30 andares, né? Depende do lugar. Também tem questão de suportar. Um dia um professor falou assim, um dia seguinte, eu achei muito engraçado, em Copacabana, se todo mundo dá descarga ao mesmo tempo, é merda para tudo que é lado. Ao mesmo tempo. E é verdade, o consumo coletivo assim vira um problemaço. E alguns prédios, eles conseguiram um ajuste para poder construir prédios com mais andares. Na verdade, o gabarito determina que o andar tem uma determinada altura, se eu não me engano, ali em torno de 3 metros. Aí o cara faz o andar com 2,70, 2,80 e vai ganhando ali 20, 30 centímetros em cada andar para ele poder fazer o 11º, 12º, e aí, não sei se alguém já viu isso, tu entra no elevador para ir para o 9º andar, mas tu tem que apertar o 10º. Ele tem um andar diferente na numeração do elevador em relação ao andar real que o indivíduo mora. Que o prédio continua com a mesma altura, mas eu fui tirando um pedacinho de cada um deles para poder criar mais um andar, mais 2 andares. No meu prédio é assim. No meu prédio é assim, sobe escada, né? Vai até o 12, do 12 tem que subir a escada por 13. Pois é, isso é comum, tá? É um jeito de você aumentar o número de imóveis à venda, né, naquela mesma construção estabelecida. E também o condomínio, né? Para refletir, para o seu condomínio não ser muito tão caro assim, condomínio. Isso aí já é outro problema, né? Condomínio, nem falo. Paguei o meu hoje. Verificação. Agora, professor, só não entendo uma coisa. Lá na China, você tem prédios até de 100 andares. Será que eles conseguiram compatibilizar o esgoto lá? Como é que eles fazem isso assim? Como é que eles conseguem se organizar a infraestrutura?
para atender essa população que vive, é uma coisa de louco, né? Eles acabam tendo menos acesso à água tratada, esgoto tratado, né? A gente tem uma imagem um pouco deturpada, né, do que é a China, achando que tudo é bonito e desenvolvido, e não é. São alguns poucos lugares. A imensa maioria não tem acesso a quase nada disso, né? As grandes favelas existentes lá são verticalizadas, e assim, né? Prédios de 50, 60, 80 andares são comuns em muitas áreas. Eu estava vendo esses dias, inclusive, um documentário mostrando parte de Xangai, em que as pessoas circulam pela cidade sobre os prédios, metrô sobre os prédios, passando por dentro das construções, tamanha a quantidade de andares existentes nessas estruturas onde a população mora. E aí, quem mora mais lá embaixo é geralmente a população mais pobre, que aí não tem acesso sequer à luz do sol direito, por conta do tamanho dos prédios, né, e da distância entre eles. É algo deplorável. E pode dar problema de saúde, como pneumonia, né? Problema de saúde. Você precisa ter a luz do sol. Exato. Annelise, o Japão é um país verticalizado, sim, né, sobretudo nas principais cidades. Sempre que tiver prédio, é porque a demanda pela ocupação daquele espaço é sempre muito alta. E isso está diretamente ligado ao espaço valorizado, tá? Tanto é que nos bairros nobres, quando há casas, geralmente o padrão é padrão de mansão, que é um indivíduo que consegue sozinho pagar pelo aquele metro quadrado onde a construção vai ser feita. Então, tu vai na Barra da Tijuca, tem um monte de prédio, por exemplo. E onde há casas, são sempre condomínios com casas de alto padrão, onde os grupos podem pagar mais caro para viverem sozinhos naquele espaço. Esse é o sentido. Próxima questão, em número 5. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não. Taxa de homicídios explode na região dos lagos. Famosa pelo turismo, a região dos lagos também se destacou por uma característica nada atraente. 4 das 7 cidades da região figuram entre as 10 com piores taxas de homicídio por estado. Búzios é a cidade com o maior aumento populacional da região dos lagos. Maricá é da região metropolitana, né? É próxima, mas não é da região dos lagos. Cidades... Perdão. Búzios foi a cidade que mais cresceu com população na região dos lagos, no estado do Rio. Dados divulgados pelo IBGE mostram, ainda que todas as cidades da região dos lagos receberam mais moradores, cerca de 19%. Explique o recente aumento dos índices de violência urbana na região dos lagos. Não é um fenômeno tão recente assim, mas a região metropolitana do Rio e o entorno dessa região metropolitana, que é região dos lagos, região serrana e sul fluminense, essas regiões, Vale do Paraíba também, passaram a ter um processo intenso de urbanização, que é o crescimento da população em áreas urbanas, sobretudo dessas cidades médias. E o movimento está associado a inúmeros fatores. O dinamismo econômico de algumas regiões, é o caso da região dos lagos, a questão da produção de petróleo e gás na bacia de Campos e no pré-sal, acabou por otimizar a economia desses lugares, muitos empregos diretos e indiretos gerados a partir da riqueza desse recurso, da commodity, né, que é o petróleo. E, por sua vez, pela dinâmica econômica, essas cidades começaram a atrair muita população. A contrapartida é que boa parte dos problemas que eram típicos dos grandes centros urbanos começam a aparecer também nas cidades de menor porte, sobretudo as cidades médias, né? Elas acabam atraindo também uma rede criminosa que se estabelece nesses lugares, até
pela dificuldade de controle existente em razão de uma infraestrutura limitada para atender a população. O ritmo de crescimento populacional é maior do que o da infraestrutura instalada para atender a população. Tá? Então, é nesse sentido que a resposta aqui precisaria ser construída. Botei aqui um textozinho, né, que ajuda a gente a contextualizar. Vou botar ele aqui embaixo, tá? O aumento da violência na região dos lagos pode ser explicado pela urbanização acelerada da região, trazida pela exploração de petróleo na bacia de Campos e no pré-sal. Dentre os problemas, que aí vem a segunda parte, né? Em seguida, identifique outros 2 problemas socioespaciais surgidos em função do crescimento recente dessas cidades. Entre os problemas, não há dúvida que é a precariedade da infraestrutura para a população, como saneamento, água, transporte, habitação, tá? E por conta também do aumento do custo de vida, há uma tendência natural da exclusão de uma parcela da população, dessas condições de vida que levam a uma mudança dessas cidades por conta do seu crescimento. Entre os fatores, destaca-se a especulação imobiliária, que é a forte valorização do espaço em razão da disputa do seu uso. É até meio contraditório, né? Você tem aumento de violência e, ao mesmo tempo, o aumento da valorização desses espaços. Por quê? Nós já banalizamos a questão da violência nas grandes cidades. Não seria diferente nas cidades de pequeno e médio porte, né? Então, vale a pena escrever. Isabelle, para verticalização, a ilha de calor é a melhor das respostas, tá? Voltando na questão anterior, pessoal. Todos os outros problemas relacionados poderiam ser explicados pela sobrecarga dos serviços que atendem a população. E isso era uma das possibilidades da resposta, né? Você tem uma sobrecarga dos serviços da população, como, por exemplo, o transporte de massa. Então, simplificar e falar da verticalização como um impacto ambiental seria mais tranquilo. Mas poderia falar, né, sobre a perda de mobilidade urbana, sobre os congestionamentos das vias, a demanda sobre serviços, água, energia, moradia. E, de certo modo, é a resposta dessa questão número 5 aqui, na segunda parte dela, né? Ele destaca exatamente esses problemas socioambientais. Precariedade de serviços de saneamento, de água, de transporte, de habitação, né, de especulação imobiliária. Percebam, são questões muito parecidas, né? A questão 6 vai na contramão do que normalmente a gente vê no espaço urbano, né? Ela fala de cidades planejadas que podem reduzir os problemas urbanos. A gente só falou das cidades não planejadas que trazem problemas para o espaço urbano. Vou dar uma saidinha aqui só para ligar aqui que tá calor. Voltei. Olha o que o texto diz para a gente aqui, ó. Problemas urbanos ocupam inevitavelmente parte do nosso dia a dia. Embora eles pareçam inerentes a grandes centros, o planejamento de uma cidade deve entender cada um dos obstáculos e propor projetos para eliminá-los, ou ao menos amenizá-los. Uma cidade planejada tem maiores chances de atender aos anseios da sociedade e postergar o aparecimento de novas situações que gerem desconforto à população. Dentro do conceito de urbanização, existe um outro chamado macrocefalia. A gente já falou sobre ele aqui em aulas anteriores. A macrocefalia é representada
pelo desequilíbrio da rede urbana, quando cidades pequenas, médias e grandes, elas perdem a capacidade de uma interação mais harmoniosa entre elas, fazendo com que as cidades grandes elas fiquem inchadas, sobrecarregadas. E essa hipertrofia faz com que elas funcionem mal. Ou seja, o problema não é ter muita gente, é que o crescimento da população acontece num ritmo muito mais acelerado do que a infraestrutura necessária para atendê-los. Em menor escala, a gente está vendo isso acontecer nas cidades médias. Quem é de Maricá, por exemplo, né, vê isso na cidade. Olha a quantidade de congestionamento, a dificuldade de estacionamento, né, a violência que vem crescendo, né, há uma dificuldade para você conseguir atender a todos. O que muda é só a escala, mas os problemas são os meios. Aí a pergunta é a seguinte, ó. Considerando que a população urbana mundial cresce de maneira constante, apresente dois efeitos positivos da criação de cidades planejadas. Ou seja, se eu sou capaz de planejar antecipadamente a infraestrutura para atender a população, né, quais são os efeitos positivos desse planejamento? É algo bem complexo, tá? Porque foge de uma maneira bem radical à regra que nós temos no Brasil, que é de um espaço urbano desordenado. Tá? Você pode pensar em transportes coletivos mais eficientes, que garantem o direito à cidadania e à mobilidade dentro do espaço. Implementação de espaços com amenidades, como, por exemplo, praças, áreas verdes, né, um ambiente mais bonito, mais agradável. Saneamento básico instalado para o atendimento à população, né, reduzindo danos de contaminação, né, tudo mais. Um planejamento também dos espaços que podem sofrer menos com deslizamentos de encostas ou enchentes. Há uma infinidade de medidas que podem ser tomadas. Inclusive, eu coloquei aqui uma no finalzinho, o uso de materiais nas edificações que reduzam a concentração de calor. É o caso dos telhados verdes, das tintas especiais reflexivas, que amenizariam, por exemplo, a ilha de calor, que é um problema típico desses espaços intensamente urbanizados. Fala aí, Sebastião. A questão também do plano piloto também, porque a gente, por exemplo, no Rio de Janeiro sempre é aprovado um plano piloto. E esse plano piloto nunca satisfaz a toda a sociedade de carioca. E sempre tem alguns problemas sociais, estruturais, em relação à mobilidade, né? A questão do acesso, tudo isso. Até quando eu trabalhei na Procuradoria Geral do Município durante 27 anos da minha vida. E tinha um subprefeito chamado Guaraná, não sei se você ouviu falar dele, Guaraná. Ele queria botar um portão para poder isolar a Barra do resto do pessoal o pessoal da Zona Norte não ia para a Barra. Conheço. Esse projeto para transformar absurdo. Quando eu vi isso, eu conheci o cara. Quando eu li para o subprefeito, meu Deus, misericórdia. Ele é do grupo do César Maia, cara. Paz, conhecido. Isso, cara. E de assim, verdade. Graças a Deus não foi aprovado, porque aquilo é anticonstitucional. Não vai acontecer, mas houve um tempo aí que a intenção era transformar a Barra da Tijuca em um município. Não vai acontecer, porque hoje há uma conscientização que essas emancipações, como aconteceram no passado, foram danosas para muitos lugares, mas esse interesse já existiu. E não é plano piloto não, tá? É plano diretor o nome que acontece nas cidades. Desculpa, é isso mesmo, é plano diretor. Piloto é outra coisa, eu confundi. O plano piloto só aconteceu lá em Brasília, que foi plano diretor, é isso. Isso, uma das cidades planejadas do Brasil, uma das raras, né? Curitiba é uma outra, por exemplo. Mas que até nessas que foram planejadas, o plano não saiu bem como, né, pensado. Se você pega lá Brasília, por exemplo, né, onde é o plano piloto lá, né,
a esplanada dos ministérios, né, o eixo residencial, ele acabou, né, ficando posicionado, e no entorno surgiram as cidades satélites, né, que são as áreas mais carentes, mais pobres, periféricas, que dependem das atividades econômicas que acontecem na área central. Ou seja, meio planejado e meio zoneado, né? Funcionando do mesmo jeito. Já o plano diretor é diferente, tá? Desde 2001, a gente acabou aprovando uma lei em 2001, conhecida como Estatuto das Cidades. Isso aí, Estado da cidade, isso aí, exatamente. Isso, cidades, hoje acima de 50 mil habitantes, né? Elas obrigatoriamente precisam ter um plano diretor. E ele é feito a cada 10 anos, né, por toda a sociedade, todas as representações da sociedade, pelo menos em tese, né? E, mas isso Associações não de acontece. moradores, ambientalistas, políticos, empresários, todo mundo vai lá dar o seu pitaco daquilo que tem que ser feito em prol de uma qualidade de vida para a população nos próximos 10 anos. Isso vale, inclusive, para a chamada Lei de Zoneamento Urbano, que define o uso específico de cada região da cidade, né, e tudo mais. Esse é o plano diretor, tá? Em tese, o objetivo dele é muito nobre, né, e tinha tudo para funcionar. Na prática, a gente percebe uma pressão muito mais intensa dos promotores imobiliários, né, que são aqueles Isso aí. que especulam e ganham dinheiro com o espaço, as grandes construtoras, as grandes imobiliárias, e o Estado, né, como ferramenta de manobra para o atendimento dos seus interesses, né? Bom, podemos avançar um pouquinho? Está acabando o tempo. Obrigado, professor. Nada, porque isso. Questão 7, hein? Distribuição espacial da indústria. É bem recente, tá? Em 2016, a gente consegue ver que nas cidades litorâneas, as principais cidades, mas especialmente aqui no Sudeste, no entorno de Rio e São Paulo, estão as principais concentrações industriais. No entanto, a gente vê uma tendência de interiorização, com várias bolinhas que avançam em direção ao interior, muito em razão do modelo de desconcentração espacial da produção, que busca, nesses lugares, o menor custo de produção. Essa é uma tendência global. Ela pode acontecer, inclusive, internacionalmente, quando indústrias saem de um determinado país de alto custo e vão, né, transferidos para um país geralmente periférico de menor custo de produção. Isso pode acontecer internamente também, né, comparando ali cidades, estados, municípios. Basicamente, é essa a diferença que a gente vai ver aqui na questão. A pergunta é a seguinte: a industrialização do país como fator de desenvolvimento econômico tem sido pauta em diferentes governos desde 1930. Por que o recorte é de 30 para cá? Que é o momento em que o Getúlio Vargas vai, pela primeira vez, implementar um projeto de Estado voltado à industrialização, né? Uma necessidade, né, um desespero, mas um projeto de Estado. Aí está assim, ó. A partir das informações do mapa, nomeie o processo socioespacial nele representado. Ele mostra o número de empresas, as áreas, as manchas concentradas, mas uma tendência a essa interiorização. Qual é a tendência, né, que eu estou vendo aqui no mapa? É o da desconcentração espacial da produção industrial. Tá? Essa é a tendência do espaço, né, a partir de uma aglomeração inicial. Vou pegar aqui, ó, para a gente entender. O modelo a partir de 30 é um modelo de concentração de atividades econômicas.
a tendência natural é o da desconcentração, ok? Por que essas áreas acabaram historicamente concentradas, né? Basicamente porque elas reúnem ali espaços que são dotados de uma infraestrutura que atendem às atividades produtivas, uma oferta de mão de obra para o cumprimento dessas atividades, de certo modo, um potencial mercado consumidor, por estarem nesses grandes centros, né, rotas importantes para o escoamento da produção, com vias em direção aos portos, para esse deslocamento produtivo, né? Há uma infinidade de fatores a se considerar que estão ligados aos fatores locacionais para a concentração das indústrias. Tá? Então, sempre que falar de um modelo industrial brasileiro, ele é historicamente um modelo concentrado. Tem até um geógrafo famoso, o Ariovaldo Umbelino, que ele fala de desconcentração concentrada, né? Uma fase meio contraditória, Já ouvi falar isso. porque ela tem uma tendência a sair dos grandes centros, mas ela não se afasta muito, né? Ela vai para as cidades que ficam no entorno desses grandes centros, como aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Sai da capital, Rio de Janeiro, mas se desloca para São Gonçalo, para Maricá, para Itaboraí, né? Afasta-se um pouquinho mais para ir para o interior do estado, né? Vai para Porto Real, vai para Resende, né? Você vai tendo deslocamentos produtivos, mas tudo ainda se mantendo ali nos principais estados da própria região sudeste. Alô. Pode falar, Sebastião. Eu achei que você tinha levantado a mão. Eu também, essa resposta que eu vi é interessante. Eu ia me aproximar dessa resposta, mas eu ia colocar uma um pouco diferente. Por quê? Esse geógrafo que você falou, eu já li um artigo sobre ele, assim, mais ou menos. É difícil entender essa concentração desconcentrada, porque a Getúlio Vargas, o governo Vargas, começou com um processo de industrialização, um processo dos bens capitais. O Vargas começou a processo de industrialização e começou ali, como historicamente, se concentrar muito ali. Aí depois veio a Unicamp, né, a questão da Unicamp, começou a fomentar as pesquisas, né, e as indústrias começaram a se interessar ali. São as indústrias de alta tecnologia que se concentram muito ali. Agora, a minha dúvida é o seguinte: as indústrias que dependem de menos tecnologia, como a indústria têxtil, ainda se concentram ali ou elas estão muito dispersas pelo espaço geográfico brasileiro? Ainda estão ali. Uma boa questão. Isso é bem relativo, porque basicamente o que vai definir a localização geográfica de uma indústria são os fatores locacionais de incentivo para a redução de custos. Então, se eu pego, por exemplo, a indústria têxtil, calçadista, de brinquedos, hoje há um movimento muito considerável dessas indústrias saindo aqui do Sudeste e do Sul e vindo para o Nordeste. A razão é o baixo custo e o escoamento da produção em direção à Europa, Estados Unidos, que são mercados importantes para essa produção que existe aqui no Brasil. Se eu falo de produção de eletroeletrônicos, por exemplo, de veículos, Manaus é um polo importante, né? O polo industrial de Manaus. Existe ali uma gigantesca infraestrutura instalada para atender esses setores produtivos e com baixo custo pelos incentivos a essa ocupação. Agora, se eu passear pelas cidades aqui, da própria região sudeste, eu vou ter ainda uma tradicional tendência dessas indústrias de bens não duráveis, elas estarem concentradas pela proximidade dos mercados nacionais. Muito embora as de maior destaque sejam as indústrias mais sofisticadas, que exigem ali um padrão de qualificação de mão de obra, de infraestruturas mais elevadas. Você vai a Resende, Porto Real, por exemplo, aqui no estado do Rio, que tem um polo metalomecânico, a indústria automobilística é muito forte nessa região, né? E aí tem muito a ver com o incentivo existente, mas para você ver que não é um parâmetro regular, lá na Bahia, próximo a Salvador, em Camaçari,
tem lá o nosso Vale do Silício, né? O Vale do Silício brasileiro. Indústrias de tecnologia que estão se instalando naquela região. Automobilísticas importantes, de tecnologia de ponta. Então, isso vai depender muito da chamada guerra entre os lugares, a disputa entre os estados para a atração desses setores produtivos. Tá? Não é um padrão em relação ao tipo de indústria necessariamente. O fato é que, embora a desconcentração espacial da produção seja uma tendência, a desconcentração ela ainda dá, no Sudeste, 70% da produção industrial brasileira. Então, ela não é tão desconcentrada assim. Ela cresce em outras regiões, mas ainda é fortemente concentrada no Sudeste. Ainda é bastante tímida, né? Então, você está querendo dizer isso, né? Ainda é um pouco tímida ainda essa desconcentração. É, porque essa indústria vai sair da cidade principal e vai para a cidade do interior do mesmo estado. Ela não vai estar tão distante de onde ela já estava. É por isso que essa mancha ela tem a tendência a se espraiando, São Paulo principalmente, né? Se espraiando em direção ao interior. Vai ter... eu conheço um amigo meu que ele trabalha numa loja, uma empresa, que foi lá em São Paulo, ele foi lá para Pernambuco, acho que foi para Pernambuco, se não me engano. Uma indústria têxtil de calçados, bem, assim, uma empresa média, para produzir lá. E o que aconteceu? Chegou lá, instalou lá, ele foi trabalhar lá, só que você não tem um mercado consumidor assim forte, muito pouco. Você tem uma classe média no Nordeste muito baixa, que a desigualdade no Nordeste é muito alta em relação ao Sudeste. Isso é fato. O que aconteceu? Como você tem uma internet, você faz pedido pela internet, esses produtos que lá vêm por sul ainda. Quer dizer, o mercado consumidor continua sendo no Sudeste, embora esteja localizado no Nordeste. Essa foi a crítica de alguns geógrafos em relação a isso. Houve uma desconsideração, mas ainda se mantém, o mercado consumidor se mantém no Sudeste. Porque o Sudeste no caso dele, do Erivaldo, ele fala do parque produtivo, tá? E não do mercado consumidor, porque em boa parte da produção industrial, muitas vezes o mercado é o mercado externo, é o mercado internacional. Então não é pelo mercado consumidor, e sim pela concentração de parques produtivos. Muitas fábricas fecharam no Brasil porque era impossível competir com a operação na China, por exemplo. E aí eles fizeram a conta. Se eu importar da China, eu pago X. Se eu produzir aqui, eu pago 2X. Melhor fechar a fábrica e importar da China. O raciocínio é simples, né? A conta era o custo de transporte mais o custo de produção em relação ao custo Brasil, que infelizmente é altíssimo, né? Torna o nosso setor produtivo incapaz de competir. Infelizmente, incapaz de competir. Valeu, obrigado, pessoal. Annelise, nessa questão aqui, o mapa fala da concentração espacial, tá? Dos espaços concentrados. Reparem aqui que a bolinha tem a ver com a diferenciação aqui, ó, em relação ao número de empresas industriais extrativas ou de transformação por município. Então, as manchas estão fortemente concentradas. Qual é a tendência hoje? É a da desconcentração. Mas a questão, ela ainda não reforça essa questão da desconcentração. Embora seja uma tendência a saída dessas indústrias das áreas centrais em direção às regiões do interior. Tá? Posso. O mapa da distribuição espacial aqui mostra a concentração espacial da produção. O modelo ainda antiquado, digamos assim, né? Mas inicial do processo de industrialização. A tendência, não é o caso da questão, mas a tendência, no entanto, é de um processo de desconcentração espacial da produção, até para outros países, levando operação para a China, para a Índia, né, para a Bolívia. E até mesmo no Brasil a gente vê essa tendência, né? Algumas manchas de industrialização indo para o interior. Apesar dessa tendência, a mancha urbana ainda é fortemente concentrada
em relação à concentração da atividade industrial existente aqui, principalmente no Sudeste e em parte do Sul do Brasil. Aí olha a questão 8, só para acabar essa aqui, tá? Vou direto na pergunta. A localização de uma indústria está relacionada à busca de vantagens que lhe confiram melhores condições em relação à concorrência. Menor custo para ter maior lucro. Tá? E aí, basicamente, é custo operacional, né? Os fatores para instalação, como mercado consumidor, matéria-prima, transporte, água. Só que a questão leva em consideração aqui que esses fatores atualmente vão além de apenas acesso à infraestrutura e recursos naturais. Quer ver? Ó? Explica a diminuição da importância nos dias de hoje da localização das indústrias nas proximidades de recursos energéticos. A menor dependência da proximidade está muito relacionada ao tipo de indústria que se desenvolve em cada lugar. A gente tem uma tendência, né, natural a transportes mais eficientes e baratos que compensam a necessidade de você ter que estar próximo de um espaço que tenha o recurso. É o que explica, por exemplo, a indústria ir para a China. Tá? Então, você tem a diminuição dessa demanda em razão da evolução tecnológica dos meios de transportes, tá? Para o acesso a meios combustíveis, na questão aqui fala da questão da dutovia, né, do transporte por tubulação, para trazer óleo, para trazer gás, mas serviria qualquer tipo de transporte. Perdão. A segunda é: indique uma ação do Estado que pode exercer influência na instalação de uma unidade fabril. Que fatores são os demais? Né? Eles estão relacionados ao custo baixo de produção e dos incentivos fiscais. Subsídios para a construção de uma fábrica, a redução de impostos sobre a produção. A Zona Franca de Manaus, que agora é um polo industrial, nasce como Zona Franca exatamente porque não cobra imposto sobre a produção. Né? Essas cidades podem oferecer vantagens, por exemplo, como uma mão de obra menos exigente, em razão da menor organização sindical nesses lugares, que, por conta da inexistência de atividades produtivas, ficam felizes quando alguma indústria se instala, mesmo pagando salários que são muito aquém daqueles que eram praticados nas áreas centrais, por exemplo. Ou seja, um custo de operação lá em Camaçari, na Bahia, mesmo sendo para uma indústria de ponta, tende a ser melhor, já que o governo da Bahia garante incentivos para a instalação de fábricas naquele lugar, como no passado aconteceu com Manaus, por exemplo. Tá? Essa é a lógica do raciocínio. Bom, gente, na aula de hoje eu não vou poder passar muito com vocês, até porque alguns de vocês vão ter aula também. Eu vou separar o gabarito aqui e mandar a questão que ficou faltando, 9 e 10, eu mando como gabarito extra para vocês estudarem. E aí, como agora a gente retoma o ERG de forma muito feroz, concentradíssimos, eu vou passar a disponibilizar uma quantidade maior de materiais para vocês, tá certo? É reta final, então tem que ser foco total, uma prova que vai exigir uma capacidade de escrita muito eficiente. E aí eu preciso que vocês comecem a me mandar essas provas para que eu faça a correção, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima noite para vocês, beijo a todos e até a próxima. Obrigado, professor. Ótima aula mais uma vez, tá? Grande abraço, fiquem com Deus.